Wilhelmina Violet Filkins, de 81 anos, era residente de East Greenbush, em Nova York. Ela amava a vida e passou os anos após sua aposentadoria cuidando de seu jardim, fazendo pequenos trabalhos voluntários na comunidade. Violet viveu em East Greenbush por 60 anos, mas cresceu em uma cidade vizinha chamada Rensselaer, ao lado de outros 9 irmãos. Ela nunca foi casada e não tinha filhos. Em 19 de agosto de 1994, o irmão e a sobrinha de Violet resolveram visitá-la, mas eles não faziam ideia do que estavam prestes a descobrir. O carro da mulher, um Plymouth Reliant 1989, estava estacionado em sua vaga no complexo de edifícios, mas ele estava estacionado de uma maneira incomum. Violet normalmente não deixava o carro daquela maneira. Intrigados, o irmão e a sobrinha da mulher foram até seu apartamento e assim que entraram, se depararam com uma visão aterradora. Violet estava deitada sem vida no chão da sala. A polícia foi acionada imediatamente. Posteriormente, uma autópsia revelou que a mulher havia sido agredida 2 dias antes da descoberta de seu corpo. A causa da morte foi determinada como traumatismo craniano. Os policiais teorizaram que o agressor de Violet provavelmente a confrontou durante um assalto, e essa hipótese se tornou mais aparente depois que foi descoberto que alguém saiu em seu carro, mas ele foi devolvido no mesmo dia. Por isso, o veículo estava estacionado de uma maneira diferente do que a mulher costumava deixar. Alguns dos pertences de Violet também foram encontrados perto de um cemitério no vilarejo de Nassau, que ficava a 16 quilômetros do apartamento da mulher. E apesar do extenso número de evidências, os investigadores não conseguiram identificar um provável suspeito. O caso de Violet esfriou e foi arquivado como não resolvido. Porém, 25 anos depois, os investigadores receberam uma denúncia de uma mulher que disse que o seu ex-namorado tinha confessado ter roubado uma senhora idosa antes de bater nela e deixá-la para morrer em seu apartamento. Segundo essa testemunha, o homem teria dito: "Aquela pobre velha, eu a roubei, bati nela e a deixei lá, caída no chão. Levei o seu carro, mas me arrependi e devolvi no mesmo dia. Eu não queria matar ninguém." O nome do ex-namorado dela era Jeremiah James Govett. Ele tinha 18 anos na época do crime. A polícia então iniciou uma grande investigação, mas eles não conseguiram conectá-lo à cena do crime. E posteriormente, sua ex-namorada confessou que ouviu falar sobre o caso de Violet e quis apenas se vingar do ex-namorado, dando um relato falso. Então, Jeremiah foi descartado como o assassino de Violet. Algum tempo depois, algo chamou a atenção de um dos investigadores que estava revisando o caso. Nos registros, tinha algo que poderia conectar, sim, Jeremiah ao crime. O homem tinha servido à Força Aérea Americana, mas depois que foi dispensado do serviço militar, ele passou a trabalhar como taxista e, posteriormente, trabalhou como motorista de uma empresa de ônibus especializada em pegar pessoas idosas em suas residências e levá-las para consultas ou ao centro da cidade. Em seguida, esse mesmo detetive descobriu que, após a denúncia da ex-namorada de Jeremiah, os dois reataram um romance, o que poderia explicar o motivo dela ter assumido que deu um relato de testemunho falso. Intrigados, os detetives resolveram visitar o homem e, após uma breve procura, chegaram à sua residência no dia 1º de outubro de 2019. Jeremiah atendeu a porta e parecia assustado com a presença dos policiais. Ao ser questionado sobre o assassinato de Violet, ele ficou na defensiva e visivelmente agitado. Além disso, se recusou a responder qualquer pergunta dos oficiais, afirmando que só iria fazer qualquer declaração na presença de um advogado. Ao mesmo tempo em que ele estava sendo interrogado, acontece que outros oficiais também interrogavam a família dele, conhecidos, colegas e até procuraram sua ex-namorada, mas não a encontraram. Porém, no dia seguinte à visita dos oficiais, Jeremiah foi encontrado morto em sua casa. Isso mesmo, ele havia tirado a própria vida. Pouco antes de sua morte, foi relatado que ele ligou para um primo, afirmando que não queria ir para a prisão.
Esse primo disse que se ele não fez nada, não tinha nada a temer. Mas Jeremiah apenas desligou o telefone e nunca mais foi visto com vida. O mesmo primo afirmou que ele parecia apavorado e angustiado durante o telefonema. Os investigadores então recuperaram impressões digitais e DNA de Jeremiah para usar como prova na investigação. Uma comparação entre a impressão digital dele e outra impressão digital não identificada encontrada em uma mesa de centro na cena do crime revelou que os investigadores já suspeitavam. As impressões pertenciam à mesma pessoa. Em 19 de janeiro de 2023, o Departamento de Polícia de East Greenbush convocou uma coletiva de imprensa para anunciar que Jeremiah James Govett era o homem responsável por tirar a vida da pobre Violet. Na entrevista coletiva, a sobrinha da mulher expressou grande apreço pela aplicação da lei e lembrou de sua tia como uma mulher humilde que vivia em paz e não espalhava nada além de alegria e bondade para todos ao seu redor. É importante observar que nem sempre resolver um caso quer dizer prender o assassino ou assassinos. Às vezes, identificar a vítima já é uma tarefa tão árdua e tão duradoura que as famílias sentem que o desfecho foi satisfatório. Pelo menos o seu ente querido pode receber na terra todas as homenagens e honrarias que não pôde receber até então. Afinal, sem um corpo identificado, não há quem possa rogar por ele na vida eterna. Então é isso. Apesar de que o Jeremiah não tenha sido preso, ele foi identificado e foi mais do que provado que ele era o verdadeiro assassino da Violet.